os salmos para o caminho são os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 120. Agora eu explico o que seria salmos de romagem. Nós vamos começar essa série hoje e vamos caminhar um pouco nos próximos domingos até o Salmo 134. Então, Salmo 120 até o 134. Hoje nós vamos ficar apenas no Salmo 120. O Salmo número 120, o livro dos Salmos está mais ou menos aí no meio da Bíblia. Os Salmos são os cânticos do povo de Israel e hoje nós vamos ler um dos cânticos que eles cantavam ao Senhor naquela época, antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir. Salmo número 120. O tema que nós vamos aprender nesse texto é sobre o livramento que o Senhor nos dá quanto à má língua. Então, o Senhor nos livra da má língua. Ao ler esse texto, vocês já vão perceber essa ênfase. Então, prestem bastante atenção, porque vocês já vão ver no texto esse tema. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos perceberam que eu falei da seguinte forma: diz assim a palavra do Senhor. E li uma frasezinha que está antes do começo do primeiro versículo: Cântico de romagem. Algumas Bíblias, algumas versões traz essa expressão cântico de peregrinação, outras cântico de subida, ou cânticos de subida. Esse título dado a este salmo também é a palavra do Senhor. Esse título também está lá no original hebraico, nas Sagradas Escrituras, inspirado por Deus, e tem um significado. E o significado, como nós já vemos nos outros nomes, é que esses cânticos, eles eram cantados enquanto o povo estava a caminho, peregrinando para o templo. Cântico de romagem, o termo romagem, tem uma palavra que a gente usa muito chamada romaria. Significa uma caminhada, uma peregrinação, um povo caminhando e cantando. Imagine que coisa linda. Esse cântico também é chamado de cântico da subida, ou cânticos de degraus, que muitas pessoas, ou alguns comentadores, alguns estudiosos da língua hebraica, dizem que eles eram cantados a cada degrau do templo. No templo existiam 15 degraus, e a cada degrau eles cantavam um desses salmos: Salmo 120 no primeiro, 121 no segundo, 122 no terceiro. Então existe um texto antigo que fala sobre isso, mas no geral esses salmos do 120 ao 134, eles eram salmos que eram cantados durante o caminho. Imagine que coisa linda. O povo vinha de várias nações até Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, e eles iam até Jerusalém em peregrinação. Normalmente a família, os parentes, os amigos.
e eles estavam lá caminhando e cantando, louvando ao Senhor. Salmo 120, Salmo 121, Salmo 122, Salmo 125, que nós conhecemos e cantamos também. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Então cada salmo cantado enquanto eles caminham, isso é uma coisa linda. Agora um detalhe interessante é que todos estes salmos, eles têm o intuito de mostrar o cuidado do nosso Deus, o cuidado, a ajuda, o socorro do nosso Deus para conosco. No Salmo 124, no versículo 8, nós lemos o seguinte: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Salmo 121, no versículo 2, diz: o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. No Salmo 125, no versículo 1, diz: os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, que não se abalam, ou que não se abala, mas permanece para sempre. Todos esses salmos, eles estão ricos de detalhes, ricos de expressões que mostram o cuidado do nosso Deus para conosco. Então são salmos que demonstram o cuidado, o socorro, a ajuda do Senhor para aqueles que estão no caminho. Está ficando claro? Isso é muito bonito. No próprio salmo que nós lemos, nós vamos ver o versículo 1, que diz que na angústia o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Logo mais nós vamos ver. Então, em toda essa série, meus irmãos, e introduzindo agora não apenas esse texto, mas toda uma série, eu tenho o objetivo de ir contra algumas coisas. Prestem bastante atenção. Eu vou trazer 2 termos aqui, eu vou explicar eles, e eu gostaria que vocês entendessem muito bem. A primeira coisa que esses salmos nos ajudam a vencer é o fatalismo. Vocês sabem o que é fatalismo? Fatalismo é quando nós acreditamos ou não acreditamos, é mais descrença do que crença. Quando acreditamos que não existe mais solução para nada, não existe solução mais para aquele problema. Nós dizemos: não adianta mais, já fiz de tudo, não vai resolver mais. Isso é o fatalismo. O fatalismo é quando você cansou de orar por alguém, você está orando pela conversão e diz: essa pessoa nunca vai se converter. Normalmente o fatalismo acompanha-se por nunca vai se converter. Ou você cansou de tentar ler a Bíblia e dizer: eu nunca vou conseguir ler a Bíblia, eu nunca vou desejar ler a Bíblia, eu não consigo. Ou quando você está lutando por uma doença, por alguma outra coisa, ou lutando, tentando ter alegria no Senhor, e você não consegue, se frustra e diz: eu nunca vou conseguir ter alegria, isso é impossível. Normalmente o fatalismo, ele é meio determinista. As coisas vão ser assim, sempre vai ser assim, o Brasil vai ser sempre ruim, a igreja vai ser sempre assim, os irmãos vão ser sempre assim, não tem como, a gente está fadado ao eterno fracasso. Conheceram já pessoas assim? Ou vocês são assim? Essa é a pergunta correta. Queridos, nós somos assim. Muitas vezes nós somos fatalistas. O problema é que isso é um erro. E o fatalismo, ele aponta para algo que é triste dizer, mas que é um ateísmo prático. Vocês sabem o que é ateísmo? Ateísmo é não crer em Deus, correto? O que é o ateísmo na prática? É dizer que crê em Deus, mas na prática não crê. Todos que se enveredam pelo fatalismo caem no erro de na prática serem ateus. Aqueles que têm um problema na sua vida, aqueles que vivem numa angústia, ou aqueles que buscam alguma coisa e dizem: não adianta mais, Deus não vai resolver meu problema, eu nunca vou ter solução ao meu problema. Na verdade, essas pessoas deixaram de crer em Deus, elas se tornaram ateias. Vocês estão compreendendo?
são pessoas que, na verdade, não creem em Deus. Pode até falar, não, eu creio em Deus, mas o meu problema não tem solução. Nem Deus. Não falam isso, mas é como se falasse. E isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme. Nesses salmos, meus irmãos, em todos eles, eu quero trabalhar com vocês confiança e fé. Renovação da confiança e da fé. Eu quero, junto com vocês, tentar lutar e vencer o fatalismo, aquelas pessoas que pensam que não existe mais solução, que tudo é esse determinismo e pronto, é um fracasso total. Não, vamos continuar confiando no Senhor, vamos continuar tendo fé no Senhor, que Deus é poderoso para agir, Ele é o nosso Deus, que não haverão impossíveis em todas as suas promessas, como nós aprendemos alguns domingos atrás. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa série, é nós largarmos mão de sermos ateus, de maneira prática, de dizermos que cremos em Deus, mas no dia a dia, tomarmos e vivermos de maneira, se Deus não agisse no nosso dia a dia, se Deus não tivesse poder para nos ajudar em tal e tal coisa. Uma das amostras que nós estamos vivendo no ateísmo prático é a falta de oração. Vocês sabiam disso? Se você não ora no seu dia a dia, porque oração é sinal que você depende de Deus, você precisa de Deus e que você crê que Deus vai te ajudar. Se você está passando os problemas do seu dia a dia e não está orando, você é um ateu prático. Por meio desses salmos eu quero tentar vencer isso e sermos renovados na confiança e na fé. Amém? Nesse salmo, nesse primeiro salmo aqui, nós vamos falar sobre o livramento que Deus nos dá contra a má língua. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção comigo agora no versículo 1. Eu trouxe ele aqui também, mas nós vamos abrir outros textos e eu quero que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas. Diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. No texto aqui que eu trouxe nos slides eu coloquei e Ele me responde. É o mesmo termo em hebraico, para ouvir e para responder. E eu acredito que a ênfase aqui é responder. Aqui, meus irmãos, já começa a combater o que eu estava falando na introdução. A nossa falta de fé, a nossa falta de crença, o nosso fatalismo trágico do dia a dia é vencido pela fé e pela certeza de que Deus nos ouve e Deus nos responde. Aqui nós temos uma sequência. A primeira coisa, nós temos uma angústia. Olha só, a aflição, na minha angústia. Nós vamos ver mais adiante que a angústia do salmista aqui era aqueles que falavam mal dele. O salmista estava angustiado por causa dos difamadores, por causa daqueles que o caluniavam. Então, na angústia dele, ele clamou ao Senhor. Isso nos faz lembrar um texto lá de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, quando Paulo, em outra ocasião, ele diz o seguinte para a igreja: não andeis ansiosos. Podemos mudar o termo para ficar igual ao salmo: não andeis angustiados por qualquer coisa, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem a Deus os pedidos. As nossas angústias, as nossas ansiedades devem ser combustível para as nossas orações, e não o contrário, não combustível para a descrença, não combustível para o fatalismo, não combustível para um abandono da fé, para se tornar um moribundo pessimista. Vocês entendem isso? Não! Como nós não temos controle das coisas, nós somos finitos, pequenos, então as nossas angústias, a nossa falta de controle das coisas, porque somos criaturas e não criador, deve
motivar as nossas orações. Então, na angústia do salmista, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E essa oração do salmista aqui é uma oração específica. Ele clama ao Senhor pelo livramento dos lábios mentirosos e da língua enganadora. São duas coisas que nós precisamos clamar constantemente, que Deus nos livre. Deus nos livre tanto daqueles que falam mal, falam mentiras, enganam as pessoas, caluniam as pessoas, como também nos livre que nós sejamos os que falam mal e os que caluniam outros. Então ele diz: livra-me dos lábios mentirosos. É interessante que no Salmo 140, agora eu quero que vocês vejam aí comigo, está bem pertinho, um pouquinho à frente aí do salmo que nós estamos lendo. O salmista Davi, ele faz um pedido extremamente semelhante aqui do que nós estamos lendo nessa oração. Encontraram o Salmo 140? Diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas, aguçam a língua como a serpente, e sobre os lábios tem veneno de áspide. Viram aí? O salmista clama para que Deus o livre daquele homem que é perverso, daquele homem que fica incitando contendas, daquele homem que a língua é como a língua da áspide, é como uma língua de uma cobra, e fica falando mentiras. O salmista, o homem de Deus, pede para que o Senhor o livre. E então nós temos o livramento. No versículo 1 aí ainda, no finalzinho, ele diz: e ele me ouve, ou ele me responde. A ênfase aqui é na resposta de Deus. Deus, ele é soberano, e Deus, ele escuta as nossas orações, e Deus nos responde. Lá no Salmo 40, no versículo 1, diz o salmista: esperei com confiança, confiadamente pelo Senhor, e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Os ouvidos e os olhos do Senhor não estão tapados para ver a nossa aflição. Ele escuta as nossas orações e mais, ele responde, ele nos livra. Ele é Deus e ele continua a agir. Ele não deixou de agir. Por isso que nós não podemos crer no fatalismo trágico, mas nós devemos crer na providência de Deus de agir, de livrar e de responder quando nós pedimos por socorro. Ele é o Deus que nos socorre. A verdade é o que esse Salmo 120 está nos ensinando, meus irmãos, é que somente o Senhor pode nos proteger da calúnia ou tirar-nos dela. Só o Senhor. Se tem uma coisa que nós somos totalmente reféns, é a calúnia, é a fofoca, é a maledicência. Se os outros falam mal de nós, o que a gente pode fazer? Ir lá brigar, bater, fazer coisa que não é bíblico, nós não vamos fazer. A Bíblia não nos ensina isso. Então nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos curvar as nossas cabeças e pedir: livra-nos, livra-nos. E o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Creia nisso, em nome de Jesus. Na sequência, o salmista começa então a aprofundar um pouco nessa questão das línguas enganadoras, da calúnia, da língua mentirosa, e ele faz uma pergunta um tanto interessante: que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? E ele responde no versículo 7: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. A pergunta aqui do salmista é: como Deus trata os mentirosos, os caluniadores? Como que Deus trata aqueles que mentem, enganam, aqueles que falam mal dos outros? Como que Deus trata? Essa que é a pergunta aqui. E na verdade, nesse versículo 3, a sequência das palavras aqui
há um apelo pelo agir de Deus, aonde há um apelo pelo castigo de Deus sobre os pecadores. Então, quando o salmista pergunta, e aí Deus, o que vai ser dado? Na verdade, ele está fazendo um apelo. Ele está dizendo, Senhor, e esses caluniadores vão ficar assim? E ele responde, não vão ficar assim, porque o Senhor irá castigá-los. E é interessante que o castigo aqui, como Deus trata os mentirosos e caluniadores, o castigo aqui é equivalente à destruição que a calúnia gasta ou causa. Equivalente. Quer ver? Olha só o que diz aí no versículo 4. Setas agudas do valente. Setas e flechas bem afiadas, cortantes, do valente guerreiro que não erra uma, que acerta o alvo até na mais longa distância, é o castigo do Senhor para a língua enganadora. Imagine uma seta na língua. Claro que aqui é uma linguagem figurada. Está dizendo, o castigo para a língua que engana é equivalente àquilo que a língua causa. Quer ver? Jeremias 9, versículo 8. Vamos lá comigo, um pouquinho para frente. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Flecha mortífera é a língua deles. Jeremias 9, versículo 8. Encontraram? A língua do povo rebelde, daqueles que seriam destruídos, é flecha da morte. Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, são enganadores. Com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma ciladas. Além de ter uma língua caluniadora, eles são falsos. Eles não são sinceros, eles são enganadores no interior. Falam uma coisa, mas no interior, no coração, é cheio de falsidade, de engano. Mas olha só o que diz o texto. Diz que a palavra do engano é como flecha. O que está querendo dizer aqui? É que a fofoca, a mentira, ela causa dano como uma flecha aguda. Ela causa dano como uma flecha afiada, destroçando, dá morte, ela traz morte. E aí nós temos um texto que, da mesma forma que a fofoca, que o engano traz morte como uma flecha, da mesma forma, aquele que calunia, aquele que mente, aquele que fala dos outros mal, também serão castigados. Vocês estão entendendo a equivalência aqui? Olha o segundo ponto do versículo 4. Não somente setas agudas do valente, mas brasas vivas de zimbro. Zimbro é uma coisa que a gente não sabe o que é, né? É uma árvore que era feito carvão. Então depois, se você quiser pesquisar lá na internet, escreve lá zimbro, e aí você vai ver como que era essa árvore, esse arbusto, aonde era feito carvão. É interessante que o carvão do zimbro, ele era um carvão duradouro, um carvão que queimava e durava muito. Não era um carvão que acabava rapidamente, então ele conseguia pegar um calor muito alto. A sua brasa, de fato, era uma brasa muito forte. E a palavra do Senhor diz que aqueles que caluniam, aqueles que fofocam, aqueles que falam mal dos outros, aqueles que mentem com respeito aos outros, o castigo deles é o quê? Brasas vivas de zimbro. Observe que mais uma vez é equivalente àquilo que a fofoca causa. Abra lá comigo em Tiago, capítulo 3. Agora lá no Novo Testamento.
de 1 Pedro, Tiago capítulo 3, o versículo 6. Nesse texto, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É forte esse texto. Ele está dizendo: a língua é fogo, ela é um pequeno órgão, mas um órgão que derruba homens, um órgão que derruba até toda a carreira da existência humana. Mas essa língua vai ser queimada pelas chamas do inferno. Esse é o castigo, é as brasas vivas, é o castigo para a língua enganadora, é o castigo para a língua difamadora, é o castigo para aqueles que falam mal. Forte, né? O Senhor odeia isso, e por isso que Ele nos livra daqueles que são enganadores. Os últimos versículos, parece que o salmista muda de assunto. Olhem comigo esses versículos, versículo 5 ao versículo 7. Ai de mim que sou peregrino em Meseque, e que habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos entender o que isso aqui tem a ver com calúnia. Mas antes eu queria destacar uma coisa. O salmista no versículo 5, ele está dizendo: ai de mim, pobre de mim. Ele está aqui num sintoma de autopiedade, ele está tendo dó de si, por habitar em algum lugar. E ele diz: ai de mim, pobre de mim. E ele diz: ai de mim, pobre de mim, por quê? Porque peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Qual que é o problema disso daqui? É que Meseque e Quedar não eram próximos um do outro. Meseque era uma nação que se localizava ao norte, aonde hoje é a Turquia. Quedar era uma nação a sudoeste, aonde hoje estão os árabes. Então, como que o salmista diz que ele habitava em dois lugares diferentes? Na verdade, esse salmo não está falando de um salmista apenas. Esse salmo é um cântico a caminho de Jerusalém. E mesmo que a pessoa saísse do norte, da Turquia, ou mesmo que a pessoa saísse do sudeste, da Arábia, ele cantava a caminho de Jerusalém. Esse salmo é para todos aqueles que não habitam entre os filhos do Senhor, mas habitam entre os filhos das trevas. E é por isso que o salmista diz: ai de mim, porque eu não estou em Jerusalém, eu não estou com o povo do Senhor, eu estou em terra estrangeira. E a terra estrangeira aqui, a ênfase é: eu estou em povos que não conhecem ao Senhor. Vamos lembrar que é antes da vinda de Jesus. E esses povos são maus. O triste, meus irmãos, é quando a gente não está falando de povos que não conhecem ao Senhor, mas de pessoas que dizem que conhecem ao Senhor e fazem as mesmas maldades que Meseque, as mesmas maldades que Quedar. Aí é triste. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, quando eu coloco onde ele habita, é que esse salmo ele está nos mostrando o caminho até o templo. E é o primeiro salmo, é o salmo da saída da terra longínqua, da saída da terra de enganadores, da saída da terra de pessoas que falam mentiras, da saída da terra de pessoas que estão em guerra. E eles estão saindo, procurando
paz, procurando um lugar onde há adoração. Por isso que o salmo da semana que vem nós vamos ver: eleva os meus olhos para o monte, ainda caminhando e olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, ele estava indo em busca do seu socorro. Ele ora para que Deus livre ele, o salmista, da língua enganadora, mas ele está indo a caminho de Deus. Vocês estão compreendendo? Não é apenas orar, mas ele se levanta e vai até aquele que pode livrar de fato da língua enganadora. Que coisa fantástica. Amém? E então o texto começa a falar outras coisas. E no versículo 6, o salmista diz que ele há tempo demais habita com os que odeiam a paz, os que teimam pela guerra. Eu quero destacar uma coisa aqui, que os caluniadores que nós estamos falando, os mentirosos, aqueles que falam mal dos outros, são esses que odeiam a paz e vivem em guerras. Quer ver alguns textos comigo que vai mostrar isso? No próprio Salmo 140, no versículo 2 que nós lemos, o texto diz o seguinte: que esses homens, o homem perverso, o homem violento, vive forjando contendas. Em outra versão, na NVI, diz que esses homens estão sempre provocando a guerra. Olha só, esses homens estão provocando a guerra, e são esses mesmos homens que no Salmo 40, o salmista diz que tem língua de serpente e lábios que tem veneno da áspide. Ou seja, os caluniadores, os fofoqueiros, eles vivem em busca de guerra, eles vivem procurando guerra, eles vivem forjando contendas, eles vivem em calúnias, em mentiras, só para ver brigas, só para ver discussões, só para separar. Isso é o caos. A calúnia gera isso. Quer ver outro texto? Abram aí comigo em Provérbios. Esse texto de Provérbios é um dos textos que mais chama a atenção ao meu coração quando eu falo sobre esse tema. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção comigo. Provérbios capítulo 6, o versículo 16. Nós vamos ler até o 19. Olha quantas vezes esse texto repreende a língua mentirosa, a língua enganadora, a língua que fala mentiras, a língua fofoqueira. O texto começa dizendo: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Existe aqui um nível, um grau de pior. 6 coisas já gera aborrecimento no Senhor, mas a 7ª é abominável. E olha quais são as 6 coisas, e olha qual que é a 7ª. Olhos altivos, primeira. Língua mentirosa, olha, já entrou aí aquele que profere mentira. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Mais uma vez, dentro da temática nossa, testemunha falsa que profere mentiras, os caluniadores, os enganadores. E a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª é abominável. Nas 6 coisas já tem a língua mentirosa, já tem a testemunha falsa, e na 7ª nós temos o que semeia contendas, o que gera brigas, o que gera divisões, o que causa guerras, o que faz com que os irmãos se separem. Esse o Senhor abomina. É abominável aos olhos do Senhor aquele que gera contendas, aquele que, usando da língua maldosa, separa irmãos. Estão entendendo, meus irmãos? Está ficando claro? Então vamos comigo agora lá em Tito.
Tito está lá no Novo Testamento, está depois de Timóteo. Tito, capítulo 3, o versículo 2. Tito é um pastor, Paulo, apóstolo, está falando a Tito o que ele deve pregar. E olha o que Paulo diz a Tito: não difamem a ninguém, ensine a não difamar a ninguém. É mais ou menos isso que ensina. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, brigões, causadores de brigas. Seria essa a ideia aqui. Não, ao contrário, sejam cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Eu vou ler aqui na versão NVI para os irmãos, para ficar mais claro esse versículo. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Agora, olhem comigo o versículo 10. Evita o homem faccioso. Em outra linguagem, evita aquele que provoca divisões. Paulo está dizendo a Tito: aquele que provoca divisões, o fofoqueiro, o maledicente, aquele que provoca brigas, aquele que difama os outros, aquele que causa problemas, evite-o. E olha o que mais Paulo diz a Tito: evite-o, claro, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Claro que Paulo dá a oportunidade de arrependimento. Se admoestado, a pessoa se arrepender, amém, salvou-se. Interessante essa palavra, né? Quem nos salva é Cristo, mas nós precisamos nos arrepender. Então Cristo nos salva quando nos arrependemos. Então, amém. Mas depois de exortar a primeira, exortar a segunda, aquele que provoca divisões não se arrepende, continua provocando divisões, Paulo diz para Tito: evite-o. E olha o que Paulo diz sobre ele no versículo 11: pois sabes que tal pessoa está pervertida. O que provoca divisões é pervertido, vive pecando, e por isso mesmo está condenado. Forte, né? É a palavra do Senhor, meus irmãos. Esse é o fim daqueles que caluniam. Nós podemos ter esperança que aqueles que nos caluniam, Deus julgará. Deus julgará e Deus nos livrará. Então, nós temos uma atitude do servo aqui diferente. O servo de Deus não aprecia morar, habitar onde há calúnia e guerras. Quando ele diz: ai de mim, porque habito numa terra onde há homens que odeiam a paz, ele está nos mostrando que ele não aprecia morar ali onde há guerra, onde há calúnia. Na verdade, o grande ponto aqui não é necessariamente no habitar, no ter uma casa no local, mas como no Salmo 1, é não estar na roda dos escarnecedores, não se assentar em meio àqueles que difamam, que falam mal dos outros. O servo do Senhor se afasta de calúnia, se afasta de fofoca, se afasta de difamação, porque ele não aprecia isso. Então ele é bem-aventurado, porque ele não está na roda dos escarnecedores. Aqui nós temos um exemplo
um homem que ama o Senhor e que é pela paz. Há um contraste aqui, paz e guerra. Enquanto todos são pela guerra, ele é servo do Senhor, ele é pela paz. E então, no versículo 7, nós aprendemos que se nós somos pela paz, se o homem de Deus é pela paz, busca a paz, e o Senhor lhe dá paz. O Salmo encerra de uma maneira um pouco estranha, né? Ele encerra assim: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Parece que não há conclusão, mas há sim. O versículo 1 e o versículo 2, eles ecoam no final desse salmo. Ele está dizendo: olha, os caluniadores eles são pela guerra, eu sou pela paz. Então, na minha angústia, o Senhor me livra, Ele me ouve, Ele me responde e me livra da língua enganadora. Há um ecoar do versículo 1 e do versículo 2 nesse final. Então, no final, o servo do Senhor, o homem de Deus, ele recebe a paz do Senhor. Quer ver um texto que fala sobre isso? Lá em Filipenses capítulo 4, 7, eu já citei o versículo 6, quando diz: não andeis ansiosos, em tudo porém façam conhecida diante de Deus em suas orações os seus pedidos. Então orem, em vez de ficar ansiosos, em vez de ficar angustiados, orem. E no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O salmista estava angustiado pelas línguas mentirosas, e no final do salmo ele encontra paz, não naqueles que vivem em guerra, não no lugar onde eles habitam, mas no Senhor, porque ele orou e porque o Senhor respondeu. É só o Senhor que pode nos dar paz. O Salmo 4, ele também fala de caluniadores, de mentirosos, daqueles que falam mal contra o outro. E o salmista, no Salmo 4, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. No Salmo 4, o salmista diz: mais alegria pusestes em meu coração do que no coração deles. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor e Ele é a nossa satisfação. As pessoas podem nos difamar, podem nos caluniar, mas bem-aventurado, muito felizes nós seremos, como Jesus diz no capítulo 5 de Mateus: quando vos injuriarem, quando falarem mal contra vocês, bem-aventurado, porque grande é o nosso galardão nos céus. Ó, meus irmãos, continuemos a crer no nosso Senhor Deus, que pode nos livrar. Eu quero concluir, e a primeira aplicação, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de tudo que nós falamos hoje é: ore com fé e confiança. Qual é a sua angústia? Talvez a sua angústia não seja a má língua. Não tem ninguém ainda, ou ninguém está falando mal de você. Talvez a sua angústia seja outra coisa. Olha, não seja fatalista. Continue a orar. Dependa do Senhor. Se entregue ao Senhor. Em nome de Deus. Em segundo lugar, está claro, em todo esse texto, como Deus odeia a mentira e como Deus odeia fofoca. Então, não espalhe mentiras, não espalhe fake news, em nome de Jesus, de ninguém, e não fale mal dos outros. O segredo para não falar mal dos outros é não falar dos outros. Se você não tem o que falar, não fale. Não fale dos outros.